Olá, bem-vindos ao Café Rural através das mídias sociais. Esse é um espaço que a gente utiliza para mostrar os bons exemplos que nós temos no agro, no extremo sul da Bahia, para o Brasil. E olha, o que tem acontecido aqui nos orgulha e muito. E na edição de hoje, vamos conhecer como o milho está revolucionando, conquistando cada vez mais espaço em nossa região. E o principal, ajudando pecuaristas a melhorar a qualidade das suas pastagens e ainda agregar uma receita a mais à fazenda. Plantar milho no extremo sul da Bahia sempre foi tido como uma prática inviável. Isso porque altitude muito baixa e clima não definido, diferente de grandes regiões produtoras Brasil afora. Mas o dia a dia, a força de vontade, a coragem, o empreendedorismo dessa turma na região mostrou que não era bem essa a realidade. Na época não foi uma decisão muito fácil, todo mundo que a gente consultava, os técnicos, não, milho é cultura de altitude, vocês não têm altitude, vocês não têm clima, mas assim, a gente já viu o nosso negócio a médio e longo prazo, a nossa demanda por grão ia ser muito alta e a gente tinha que perder um pouco a dependência do mercado, a gente entendia que tinha que produzir dentro da propriedade. Exatamente, Carlos. Quando a gente começou, a gente plantou uma área teste de 20 hectares. Para você ter uma ideia, hoje a gente já está ultrapassando 100 hectares de milho grão plantado. Então, e vários outros produtores também na nossa região têm crescido na lavoura do milho. Nós começamos aqui, a gente via falar dessa não possibilidade, mas a gente nunca acreditou que aqui não pudesse produzir. E como o nosso foco é produção de leite, aí a gente quis criar uma comida nobre para a vaca de leite, aí nós optamos pelo pivô e graças a Deus tivemos um resultado bom. Estão continuando e com perspectiva de aumentar as áreas. As lavouras de milho espalhadas pela região extremo sul da Bahia têm seguido dois caminhos. Uma parte é para a produção de grãos e a outra de silagem. E nesse segundo plantio agora a gente vai fazer 70% grão e 30% para silagem, para justamente dar a silagem para o gado do grupo mesmo, até para fazer experiência como confinamento e semi-confinamento, valor, custo boi, arroba, sabe, aí por aí vai. Hoje ainda a gente está com o maquinário 100% desenvolvido por grão, mas a gente tem planos para esse ano de 2022 agora, fazer uma parte no segundo semestre para silagem. O milho grão, quando você colhe o milho grão, a adubação é mais pesada, então o investimento é um pouco maior. Como a nossa opção inicial sempre foi a silagem, dado o consumo nosso, tanto para leite quanto para corte, né? E também para vender silagem, então todo o investimento foi feito voltado para silagem. Quem quer entrar na atividade do milho precisa saber que vai encontrar alguns problemas, como o caso da cigarrinha, da lagarta. Os produtores aqui driblaram essa situação na escolha de um híbrido adequado. Olha, a primeira experiência nossa, nós optamos com a semente com a tecnologia da transgenia Viptra 2, né? Então nós sofremos um pouquinho com ataque de lagartas e nessa segunda experiência nossa, nesse segundo plantio, nós optamos já com a semente, com a variedade, com a transgenia Viptra 3. Quem vai apostar na cultura do milho precisa estar atento a uma série de questões, principalmente no que diz respeito às pragas. Elas atacam desde o desenvolvimento e, se não houver um cuidado especial, elas podem afetar o desenvolvimento, comprometendo completamente a atividade. Milho é aquela cultura que não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem... Deu a hora de jogar o produto, o herbicida, o inseticida, você tem que estar com ele já na fazenda, não tem que estar lá na rua para você comprar, buscar, aí já demorou, perdeu. É a mesma coisa como a cobertura de adubação, adubo de plantio e semente. Antes de qualquer coisa tem que estar tudo na fazenda. Nosso maior problema hoje, Carlos, é com lagarta, porque ainda nossa região não está tão vulnerável à cigarrinha, que é uma praga muito típica nos principais polos produtores, que é no centro-oeste mesmo, Minas.
Então eles têm mais problema do que o extremo sul em relação às cigarrinhas. Nós temos um principal problema aqui com lagarta. Só que a gente vem trabalhando com cultivares resistentes à lagarta, que é o milho Pro 3. Ele tem mostrado bom resultado, redução de mais de 50% no uso de inseticida. Cada época tem seus desafios, né? O desafio da seca, você consegue corrigir com o equipamento, que é o pivô. Conseguimos produzir na época de estiagem. Agora, nessa cheia, teve assim, alguma área que foi prejudicada, mas em contrapartida, nós tivemos uma reforma dos mananciais. As represas são tudo cheias, tal, assim, a chuva deixa muito mais benefícios do que as pessoas imaginam. Esse excesso de chuva foi algo que, desde o início, quando nós pegamos a previsão do último trimestre do ano, a gente já previa, pegando as previsões, já enxergava um volume acima da média, mas não essa realidade que teve, principalmente no mês de dezembro. Inclusive a última quadra que foi plantada foi feita na lama mesmo, debaixo de chuva, e foi feita na raça mesmo. Que não tinha nem, foi embolando semente, embolar plantadeira, tinha que limpar toda hora. Mas graças a Deus deu para finalizar o plantio e vamos torcer para a colheita agora, tudo der certo aí. Quando a gente fala das lavouras de milho no extremo sul da Bahia e dos seus desafios, um dos maiores seria o caso alcançar a umidade perfeita, né, Felipe? Diferente de uma região que não é de clima definido igual o nosso, o perfeito seria entre 13 e 14 graus. Isso. E aqui, Felipe, como é que vocês estão fazendo para driblar isso daí? A gente faz a coleta, né, das espigas para saber o grau de umidade que está, né? Leva para a máquina. A colheitadeira mesmo, trabalha com 28 graus de umidade. Certo. Mais que isso, não colhe direito, o milho está bem úmido. Aí daqui a gente leva para o secador, do secador a gente chega nesse grau de 13 a 14 graus para vender para quem quer grão seco, né? Certo. Como tem a opção também de vender grão úmido. Mas economicamente é mais viável chegar ele na umidade ideal, no secador? É mais viável, né? Porque tem desconto de frete, vai no preço que você pega, e tem desconto de umidade, então já que vai descontar a umidade, juntando tudo, é a que eu gasto para secar o milho. Carlos, de média, a gente consegue, quando a gente faz uma parte de sequeiro, em torno de 60 a 70 sacas por hectare. Aí quando a gente já vem trabalhando áreas muito pequenas de sequeiro, então nosso foco é a cultura irrigada. Então nessa cultura irrigada a gente tem trabalhado de 80 a 90 sacas por hectare. Agora a gente aposta numa tecnologia mais avançada de irrigação, que é o caso do pivô central, e em buscar pelo menos 100 sacas por hectare. Bom, no primeiro plantio, como aqui também é todo no sequeiro, né? No primeiro plantio a gente conseguiu 90 sacas por hectare. No milho, no KWS, né, Vípora 2, 9210 é o milho. E nesse segundo plantio aqui, a estimativa também é ultrapassar esses números, entendeu? Com certeza a expectativa superou e muito com esse volume de chuva que nós recebemos. A adubação que foi feita, o milho correspondeu à altura e o volume de água que nós recebemos também ajudou muito para que esse milho chegasse agora numa média aí de 55 a 60 toneladas por hectare. Então foi um resultado muito bom, extremamente positivo para nós. Um dos problemas que nós encontramos no extremo sul da Bahia são as nossas pastagens degradadas. E a reforma dessas pastagens não é muito fácil de se fazer por conta do alto custo. Agora, com a chegada do grão, a chegada do milho e essa integração lavoura e pecuária, os produtores têm encontrado aí a solução perfeita para diminuir os seus custos e ainda agregar mais capital à receita de suas propriedades. Carlos, se todo produtor tiver possibilidade de entrar na integração lavoura-pecuária, ele tem que entrar. Primeiro porque você tem uma evolução e uma melhora da qualidade do seu solo, porque você troca a pastagem, entra com milho, esse solo você faz calagem, você deixa adubação residual, que para a pastagem é muito boa, então o produtor ele ganha nisso.
Do ponto de vista financeiro, o milho entra no caixa, melhora o fluxo de caixa da propriedade. Então, a integração lavoura-pecuária é uma realidade que veio para ficar. Então, a família Carleto, a gente vem renovando umas áreas de pastagem, como foi feito o primeiro plantio. Plantamos milho e depois veio o capim. Essa área aqui também vai ser o mesmo processo e tem outras áreas futuras que vão vir, que a gente vai plantar já. As áreas que vão ser para grão, vai ser o milho com o capim junto. E a área para silagem já vai fazer já um plantio em cima do outro direto, entendeu? Sem gradear, sem nada, plantio direto. O destino nosso aqui, produção de leite, alimentação de vacas leiteiras. Nós também estamos iniciando uma experiência aqui de engorda, um semi-confinamento, né? Então para engorda também, produção de carne. E também nós comercializamos silagem, né? Em 2021 nós comercializamos silagem, então a silagem aqui também, o destino dela é comércio. Ô Carlos, a primeira área que a gente fez era para suprir a necessidade da fazenda em relação ao grão, de não comprar grão que vem para a nossa região, que vem de normalmente 1000 km de distância, que é normalmente do centro-oeste ou oeste baiano. Então a gente está logisticamente bem distante dos principais polos produtores. Então a gente veio com a ideia de plantamos 20 hectares de milho para consumo. Aí tivemos um resultado positivo, gostamos da cultura, pegamos um know-how, investimos em equipamentos, em maquinário e hoje eu tenho condições de atender meu consumo, eu não compro milho e consigo vender um excedente aqui mesmo na região para produtores, para lojas agropecuárias. Rapaz, para o futuro estamos pensando em ampliar a área já. Acho que a demanda aumenta, nós já estamos vendo a possibilidade de ampliar a área de plantio. Bom, a princípio a gente quer aumentar assim, a área do milho. A gente pretende fazer um ciclo aí de pelo menos 200 hectares ano, em 2 safras. E nós descobrimos depois que quando eu usava silagem de milho, eu economizava no concentrado mais ou menos o milho que eu estava colhendo. Então eu optei por fazer a silagem. E agora, no próximo passo, nós vamos fazer uma área de grão para autossuficiência da fazenda. O objetivo nosso é ter uma capacidade de produção de alimentos na fazenda e otimização de recursos que, por hora, são perdidos nas fazendas do sul da Bahia, como o uso da energia solar, como o aproveitamento de dejetos da produção animal, para que o sistema fique autossuficiente ao máximo, para que a gente dependa menos e fique menos refém dos efeitos de mercado. Então a expansão da lavoura de milho para a silagem foi um primeiro passo. A gente também vai expandir na produção de grãos e o objetivo sempre vai ser ter o máximo da alimentação do rebanho sendo produzida dentro da fazenda.